E eu quero te dizer algo, se você de fato abrir o seu coração, e isso não é papo de pregador, nessa noite você sai desse lugar transformado pela ação do Espírito Santo. Então me ajuda aí, começa a orar no seu lugar, começa a buscar por essa presença. Vamos lá. Eu estou te esperando, querido. Eu já preguei de manhã, eu já busquei à tarde. Agora há pouco a gente estava com a diaconia e o corpo pastoral clamando pela presença. Na hora do louvor eu estava ali falando: Senhor, faz a tua boa obra. Então, agora é a sua hora, agora é a sua hora. Vamos lá. Vamos criar essa atmosfera. Ei, chorabababaçoderei balababaço. Vamos, rompe. Prepara o terreno. Vai. Você fala em novas línguas, agora é a hora. Pai, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E eu quero ordenar agora que demônios saiam em nome de Jesus. Eu ordeno mente cativa. Ei! Pensamentos contrários, dominadores. Ei, eu ordeno no nome de Jesus todo sofisma. Fortaleza na mente, eu ordeno agora que sejam destruídas em nome do Senhor Jesus. E que essa seja uma noite de libertação, uma noite de cura. Pai, libera anjos agora, para que nós vejamos curas físicas acontecendo nesse lugar. Você que está com dor, agora seja curado em nome de Jesus. Ele continua curando, querido. Ele continua curando. Você que está pela internet, seja curado agora também em nome de Jesus. Receba do toque do céu. Faz, Pai, faz. Que essa seja uma noite de avivamento e de cura, Senhor. Nós queremos receber a Tua presença e da Tua transformação. Então faz, mais uma vez, em nós e nessa casa. E que a Tua palavra gere os frutos que o Senhor tem para nós. Me esconde atrás da Tua presença. Que a Tua igreja apenas veja o Senhor, porque Tu é a glória, Tu é a majestade, e Teu é o louvor. E que seja assim, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, aplauda ao Senhor e dê um brado de alegria. Meu amado, vem comigo a Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 14 em diante. Eu lerei na Nova Almeida atualizada. Na hora que você encontrar, você dá o seu melhor glória a Deus, porque o Senhor é bom. Eu vou esperar a igreja inteira encontrar. Quem encontrou, dá um glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: procurem viver em paz com todos. E aqui eu quero fazer um parêntese. A Bíblia está dizendo que eu tenho que procurar, é porque não é tão fácil. Esse procurar é o mesmo que se esforce. Esse procurar é o mesmo que se o Senhor estivesse dizendo para mim e para você: façam de tudo para viver em paz com todos. Sabe por quê, meu amado? Se tem uma marca sobre aqueles que são cheios do Espírito Santo, e tem alguém aqui nessa noite cheio do Espírito Santo, dá um glória a Deus aí. É a habilidade de carregar a paz que sobrepassa todo entendimento. Eu quero declarar a paz do Senhor sobre a sua vida. E o texto continua. Você está comigo, amém? E busquem a santificação. Ser santificado é o mesmo que ser separado. É estar no meio de muitos, sem ser igual a todos.
Ser santo não é ser esquisito. Você me ajuda a pregar, amém? Diz para quem está do seu lado: se ser esquisito fosse santidade, você estava muito santo. Porque muitas vezes a gente acha que santidade está no modo que a gente se veste, com a Bíblia que eu carrego. Mas santidade, meu amado, guarde isso, que é a introdução da ministração dessa noite. A verdadeira santidade, ela não está na minha forma exterior, mas ela é gerada no meu interior, com um coração que diz: eu não troco a tua presença por nada que tem nessa terra, eu não troco o seu toque e o teu amor por nenhum amor desse mundo. Tudo que eu desejo é a tua presença. A verdadeira santidade é ter um noivo e viver por esse noivo, amar esse noivo. Nas férias, nos meus períodos de oração, e não foram tão longos quanto você imagina, eu também não desviei não, fica tranquilo. Mas antes de dormir, ao acordar, eu fazia a minha oração e falava assim: Senhor, me ajuda a ser o amigo do noivo, mas não me permita me apaixonar pela noiva. A noiva é do noivo. Que a igreja tenha olhos só para ti. Na introdução dessa ministração dessa noite, eu quero te convidar a andar em santidade, para que os teus olhos sejam únicos e exclusivamente para o lindo e amado noivo, e o nome dele é Jesus. Se você quiser, ergue a sua mão, olhe para o céu. Não sei de que jeito você tem que fazer, mas eu quero te convidar a clamar e dizer: Jesus, alinha os meus olhos com os teus olhos. Eu quero te ver com a beleza da tua santidade. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles de coração puro e de mãos limpas. Santidade é dizer: eu quero a ti mais do que o dinheiro, eu quero a ti mais do que as curtidas do Instagram, eu quero a ti mais do que os abraços e os beijos. Senhor, como eu te amo. E é por isso que a carta aos Hebreus diz que sem santificação ninguém nunca vai ver a Ele. Porque, meu amado, encontro bom é quando os dois lados querem se encontrar. E é por isso que santidade, ela não é uma palavra para trazer acusação, mas ela é um convite para a intimidade. Porque quanto mais eu busco a santificação, mais da presença dele se manifesta e se revela a mim. Quanto mais eu entro num lugar dizendo: Senhor, esse tempo é só teu, o WhatsApp não vai me roubar, as séries do Netflix, queridos, pela primeira vez assim, a pastora e eu maratonamos uma série. Aplauda Jesus por isso. A gente nunca tinha feito isso nas férias. Vamos ver isso aqui, vamos. Mas vou te confessar, a gente ficava meio horrorizado, que tinha uma série que falava os negócios: pula essa cena, pula essa cena, pula essa cena. Mas isso é religiosidade muitas vezes. Porque santidade não é religiosidade, santidade é intimidade. Põe a sua mãozinha no coração e fala: Senhor, me torna íntimo de ti. Vamos lá, minha gente, me ajuda. Diz para ele: Senhor, me torna íntimo de ti. Podemos continuar, amém? Verso 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E aqui é um alerta nessa carta. É como se o autor estivesse dizendo: olha, cuidado, porque nós, quanto igreja, podemos afastar pessoas da graça. De que forma? E é sobre isso que eu quero construir com você. Daqui para frente, eu começo a ministração dessa noite. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e clamar pelo Espírito de sabedoria. Porque, meu amado, essa noite vai transformar a sua vida. A tua palavra, a ministração dessa noite nos traz revelação
nos traz entendimento, gera em nós a transformação necessária. Eu declaro cadeias sendo quebradas nesta noite. Eu declaro, Senhor, vidas sendo transformadas nessa noite. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus uma igreja curada nessa noite. Amado Espírito Santo, vem sobre nós. Revela o que está no oculto. Revela o que está no secreto. Nós te damos liberdade. Arranca e faz de novo, conforme a tua vontade. E é no nome de Jesus que eu oro. Se você concorda comigo, aplauda ao Senhor. Vamos? Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Erga sua mão e declare com voz de trovão: raiz de amargura, eu te rejeito. Nesta noite eu declaro: o tempo de amargura acabou. E se você crê nisso, dê um brado de vitória ao Senhor. Meu amado, deixa eu te explicar algo. Nada, e eu vou repetir, nada é tão destrutivo na vida de um cristão do que a raiz de amargura. Me dê a sua atenção. Para o seu pecado tem arrependimento. Para as suas falhas tem o renovo e o recomeço. Para aquilo que você fez que não foi tão legal, tem uma nova oportunidade. Mas a única coisa que Jesus nos ensinou, que impede o fluir do poder de recomeço dos céus, é a amargura. Oração do Pai Nosso: assim como nós perdoamos, que nós sejamos. A raiz de amargura te impede a ter acesso. Você vai descobrir comigo nessa noite que a raiz de amargura, ela nos impede de viver o propósito. Porque, meu amado, alguém amargurado é alguém que precisa só de uma oportunidade para excluir pessoas da graça. Já dizia Peter Parker. Não entendi a risada. Como que é a frase? Com grandes poderes vem grandes. Da Bíblia vocês não conhecem, mas da Marvel. Mas a grande verdade é que a Bíblia é quem disse isso. Você achou que foi Peter Parker? A quem muito é dado, muito é cobrado. A grande verdade é que eu e você precisamos entender: tudo que Satanás precisa para destruir o seu destino não é do seu pecado, é da raiz de amargura. Mas essa noite eu ordeno que toda raiz de amargura, toda dor da sua alma, tudo aquilo que te prendia, tudo aquilo que te escravizava, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. É noite de cura, é noite de libertação, é noite de arrancar raízes de amargura, é noite do novo. Aumenta a banda aí. Sabe, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia vai contar a respeito de um rei lindo. Olha nos olhos quem está do seu lado e diz assim: você é mais bonito. Ô gente, vocês têm que ter fé nessa hora. Diz crendo: você é mais bonito que Saul. A Bíblia diz que igual a Saul não existia ninguém. E houve-se sorrisos na eclésia. Diz que Saul era alto, igual o seu Irineu. Forte, como o Leandro Guerreiro, aleluia.
e lindo como eu. Não, brincadeira. Mas disse que não tinha ninguém como Saul. Mas Saul um dia, Samuel falou para ele: espera um pouquinho, que eu vou chegar. E a Bíblia diz que Saul, vendo a pressão do povo, cedeu à pressão, e ele decidiu fazer o sacrifício. Depois o Senhor disse para ele: olha, ele toma um puxão de orelha de Samuel. E então o Senhor fala: arrebenta com os amalequitas, não salva nada, não tem que subir ninguém, destrói tudo. E ele guarda Agag e as melhores coisas. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor foi retirado de sobre Saul. E qual foi a principal característica do sair do Espírito do Senhor sobre Saul? Raiz de amargura. Surge um jovenzinho lindo, ruivo em algumas versões, olhos brilhantes, pequenino, mas valente, poderoso. Esse jovenzinho toca harpa para que o espírito demoníaco se afaste de Saul. E um dia um gigante se levanta e fala: vou acabar com os israelitas. O jovenzinho chega na guerra, separa 5 pedras. Quantas pedras? Você sabe o que significa o número 5 na Bíblia? Grita bem alto: graça. Davi derruba Golias com a graça, querido. Não permita que pessoas sejam excluídas da graça. Ele vai para a guerra, derruba Golias, e dali para frente ele se torna escudeiro de Saul. E você conhece a história, por isso que eu estou correndo. E dali para frente, Saul ia e Davi carregava o escudo. Pequenino, um homem grande, a ponto da roupa de Saul não caber nele. Mas um dia, Davi se levanta em uma batalha e ele vence todos os inimigos. E a Bíblia diz que as mulheres de Israel começam a cantar que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E a palavra de Deus é clara em dizer que a partir daquele momento o coração de Saul se fechou, a amargura entrou em Saul, e dali para frente só declínio. A maior característica de alguém que está fora do propósito de Deus, sabe qual é? Raiz de amargura. Porque só pode se ofender quem ainda não morreu para o mundo. Se você já morreu para o mundo, que dor tem um morto? A minha oração sobre essa casa é que essa seja uma noite de liberação de perdão, para que eu e você venhamos a dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que eu vivo, já não vivo mais na carne, porque Cristo vive em mim. Aleluia! Mas a verdade é que quando se fala de raiz de amargura, todo mundo tem uma resposta padrão. Sim ou não? Você fala: e aí, como é que tá? Não, pastor, já liberei perdão, não tenho mais nada contra fulano. A minha pergunta para você é: será? Será? Quando você ouve o nome desse fulano, quando você passa por situações parecidas, como fica o seu coração? Antes que você ache que eu estou te acusando, foi sobre isso que eu passei com o Senhor. Foi nessa circunstância, nos primeiros dias de férias. O que eu ouvi do Senhor foi: eu preciso curar o seu coração, para que você esteja livre. E o que eu quero declarar sobre a sua vida, que só pessoas livres podem ser libertadores. Que nessa noite você também seja curado e liberto em nome de Jesus. Você vai descobrir comigo que isso nada tem a ver com a igreja, mas essa é uma decisão pessoal. Essa é uma decisão o que, igreja? É você que decide reconhecer. É você que decide se permitir ser curado. Porque olha o que é interessante, Jesus não falou, a palavra não falou, melhor dizendo, o fruto da amargura, mas falou o quê? O quê? Raiz é algo que você não vê a olhos nus. Raiz é algo que está no profundo. Então às vezes você está sorrindo, põe a arte para mim, por favor. Mas nos seus pensamentos, nos seus sentimentos,
nas suas vontades. Eu só vi a Cá fazendo, já vai. Deve ter alguma coisa no computador. Vamos trocar em nome de Jesus, aleluia. Ela fez coraçõezinhos, eu acho. Ficou feliz que vai trocar. Te amo, cara. Isso é uma benção. Porque, meu amado, eu não sei você, mas eu já sorri para muita gente que o meu desejo era bater. Credo, o senhor é pastor. Mas por trás, eu ouvi uma verdade tão verdadeira agora. É verdade. A verdade é que por trás do homem de Deus tem um homem. E a gente continua sendo humano. E se você não entender nisso nessa noite, nós seremos uma igreja de sepulcros caiados. Beleza por fora, podridão e morte por dentro. Erga sua mão, por favor, querido, e declare crendo de todo o coração: Espírito Santo, eu te dou liberdade nessa noite. Vem revirar a terra do meu coração. Retira as raízes de amargura. Enche o pulmão e declare: eu quero ser curado. Espírito Santo, eu te dou total liberdade. Cura-me. Dê um brado de liberdade ao Senhor. Meu amado, a decisão é minha e sua nessa noite. E olha que interessante, a Bíblia fala a respeito de dois homens, dois discípulos do Senhor, dois homens que faziam parte de uma guerrilha e eram discípulos, dois homens que foram escolhidos por Jesus. O primeiro deles, Judas, o Iscariotes. O segundo, Pedro, Simão. Os dois faziam parte de um partido político armado religioso chamado Zelotes. Os dois criam numa revolução armada do povo judeu. No coração desses homens, o Messias ia vir e ia destruir Roma na terra. Então, como foi nos tempos do rei Davi, seria quando o Messias aparecesse. Eles iam matar, sequestrar, e o reino seria físico. Entendendo isso, você vai compreender que esses dois homens também tinham raízes de amargura. Os dois tiveram o melhor pastor que existe. Os dois foram cuidados e disciplinados e amados por Jesus. A diferença é que um se enforca e o outro recomeça. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Um tempo de um recomeço sobrenatural. A raiz de amargura não vai te levar para a forca e não vai matar os propósitos de Deus sobre a sua vida. Queridos, raízes são instrumentos, meios que nutrem todo o corpo. Então, na carta aos Hebreus, quando está dizendo: não deixe brotar, ou melhor, não deixe crescer a raiz de amargura, o que o autor está dizendo é: ela pode até começar, ela só não pode evoluir. Porque ficar bravo com alguém acontece. De vez em quando ficar chateado com alguém acontece. A diferença é o rumo que nós vamos dar para o sentimento que está no coração. Porque vida e morte são gerados no coração. E é por isso que a Bíblia diz que sobre todas as coisas, guarde o seu. Sabe, meu amado, que nessa noite eu e você venhamos permitir que o amado Espírito Santo
venha nos curar de toda raiz de amargura. Eu quero construir com você a história desses dois homens. Os dois eram zelotes. E é por isso, a entender que Pedro também fazia parte de um partido que era uma guerrilha, que fica fácil compreender Pedro cortando a orelha de Malco. Porque Pedro cria na força da espada. Eles andaram com Jesus. Eles viram milagres. Eles viram o poder de Deus na terra. Mas a grande verdade, meu amado, que você pode estar no ambiente certo, com o coração errado. Você pode estar num ambiente como esse nessa noite, um ambiente de glória, mas com o coração errado. Quantas vezes eu, como pastor, estava numa conferência no ambiente certo, mas a minha mente estava pensando nos machucados da minha alma. Daqueles machucados, que quando você vê alguém que você está ferido, você fala, eu não quero nem ver esse cara. Vocês não passam por isso, vocês são mais crentes do que eu. De você ouvir um nome e sentir tipo uma pontada no peito, você fala, cara, que troço esquisito. Porque não é o ambiente que gera a transformação, é o quebrantar de um coração. Sabe, meu amado, Judas e Pedro andaram com Jesus. Ambos viram a glória. Ambos ouviram Jesus dizendo, o meu reino não é dessa terra. Ambos entenderam que Jesus era o Messias. Mas tudo muda numa noite, quando Jesus manda seus discípulos prepararem uma ceia. Essa ceia foi retratada em quadros e ficou conhecida como a última ceia. Eu quero ler essa história com você. E daqui para frente nós vamos falar de como uma raiz de amargura é gerada em mim e em você. Vem comigo, por favor, a João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2. E eu declaro quebrar de cadeias na sua mente e no seu coração. Durante a ceia, posso ler, amém? Tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus, verso 3, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, está falando de Jesus, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Volta comigo, querido, ao verso 2. Você entendeu a história? Eles estão na mesa, e Jesus levanta e tira o seu vestimento sacerdotal. Mas tem um detalhe que normalmente nós passamos, que está no versículo 2. Porque a gente pega muito o fato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos. Mas o que o verso 2 está dizendo é que no coração de Judas, Satanás já tinha soprado a semente da amargura. Porque toda amargura começa com a frustração. A amargura começa na vida de Judas, quando Jesus olha para os seus discípulos e diz, eu vou morrer. Aquele rei violento, que ia tomar a terra pela força, que ia fazer dos seus discípulos seus ministros, na hora que Jesus diz a Judas e aos seus apóstolos, aos apóstolos do Senhor, ele diz, eu vou morrer. Judas se frustra. Satanás começa a soprar no coração dele a semente que vai gerar destruição. Deixa eu te explicar isso de uma forma mais clara. Toda raiz de amargura começa com a quebra de expectativas. Eu não sei se você já passou por isso, mas você pega alguém e diz, esse cara é meu amigo, esse cara é meu parceiro, essa pessoa é meu irmão, eu morreria por ele, eu sei que ele morreria por mim, mas num determinado momento a expectativa se frustra.
No determinado momento, tudo aquilo que você criou para essa pessoa desmorona, se quebra. E aquele pedestal que você colocou simplesmente não existe mais. É como quando você está na igreja e até então você só está sentado nas cadeiras. Aí você entra em ministério. E aí você descobre que o seu líder não é tão santo quanto você imaginava. Aí você descobre que as pessoas não são tão legais quanto você achava. É quando você descobre que a pessoa amada não é tão perfeita quanto você gostaria. Toda quebra de expectativa gera frustração. E toda frustração, querido, tem a mesma raiz. Pergunte para mim bem forte: qual é, pastor? É quando eu tiro os meus olhos dos céus e coloco os meus olhos na terra. É quando eu ponho a minha expectativa em homens, ao invés de crer e saber que eu não sou dessa terra. Judas se frustrou com Jesus, querido, porque ele queria um reino terreno. Mas na verdade a promessa de Jesus é: eu tenho um reino celestial. E que nessa noite os meus e os teus olhos se voltem para aquilo que é eterno. Porque o remédio para a frustração é a eternidade. Porque, meu amado, acho que a maioria já deve ter passado por isso comigo. Quando você chega aqui e fala: pastor, eu vou fazer parte dessa casa. Fala: aleluia, seja bem-vindo. Vem aqui, deixa eu orar por você. Mas eu te faço uma única promessa: um dia eu vou falhar com você. E no dia que eu falhar com você, que o amor seja o elo perfeito. Porque o dia que você falhar comigo, saiba, enquanto você aceitar do meu amor, eu vou te amar. Porque todo mundo falha. Só que quando a expectativa está na eternidade, ao invés de quebrar laços, se estende a mão. Porque nós estamos construindo algo eterno. Falhar faz parte. Então nesse breu, primeiro vê se o irmão do seu lado está dormindo ou se ele está acordado. Se ele estiver dormindo, você dá uma cotovelada no rim dele. Mas se ele estiver acordado, olha para ele com amor e diz: o dia que você falhar, o meu amor vai encobrir. Diz para ele, crendo: o dia que eu falhar, eu espero que você continue me amando. Ei, querido, o remédio para a expectativa é o amor. E que nessa noite você seja mergulhado no amor de Deus, de tal forma que nós tenhamos o elo perfeito em Cristo Jesus. Judas se frustrou porque ele queria que Jesus chegasse com o seu cavalo, pegasse a sua espada e cortasse a cabeça de Herodes. Mas sabe o que Jesus fez? Tirou da sua roupa, se expôs. E a gente esquece de uma coisa: a Bíblia diz que Jesus não tinha beleza nem formosura. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: desse jeito você está parecendo Jesus. Você não está orando para ficar parecido com ele? Olha aí a solução. A grande verdade é que Jesus toma a forma de servo. E Judas, ao ver Jesus servo, diz: ele não pode ser o Messias. Se frustra, se machuca e tem a brilhante ideia. E eu quero ler essa ideia com você. Você vai descobrir, querido, que se a raiz de amargura começa com a semente da frustração, ela continua germinando quando eu sento na cadeira do julgamento. Verso 21 de João, capítulo 13. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Estou me fazendo entender, igreja? Posso continuar? Quem quer que eu acabe, diga amém. Peguei ninguém. Depois de dizer isso, Jesus
se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. 22. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, João, a saber. Simão Pedro fez um sinal. Sabe como eu imagino essa cena? Pedro olhando para João deitado no peito de Jesus, olhando e falando: moleque folgado. Pergunta aí. Sabe quando você olha com um amigo que você não tem coragem de falar? É tipo, vocês não sabem o que é isso, vocês são novinhos, mas tinha um programa do Serginho Grossman que tinha perguntas antes. E a pessoa chegava e falava assim: o meu primo. É isso. Pedro está olhando para João e fala assim: pergunta. E pergunta o quê? Passo 25. Eles queriam saber, achando que eles também poderiam trair Jesus. Quem era? Deixa eu te dizer algo. Eu vou ler o texto. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Parece uma frase boba, mas Satanás, ao soprar a semente da frustração nos nossos corações, tem uma segunda ação: te fazer sentar na cadeira de justiça. Você para de questionar: será que eu não estou errado também? E começa só a olhar para o outro e dizer: falhou comigo, está errado. Você esquece que toda a história, no mínimo, vai ter duas versões das pessoas envolvidas. Então eu me sinto tão justificado, tão pleno, que eu paro de me questionar. Eu paro de perguntar: será que eu não falhei também? Então eu me vejo, além de frustrado, guardo essa palavra, eu me vejo injustiçado. A primeira semente, frustração. O primeiro broto, sentimento, ou melhor, de injustiça. E a injustiça, quando eu me sinto injustiçado, ela tem algumas características. Todo injustiçado gosta de falar da injustiça. Ele gosta de contar a sua versão, mas esquece de se questionar: será que eu não tenho participação nisso? Será que eu não falhei? Eu aconselho casais e amo ouvir as histórias. E normalmente, vocês não querem ouvir isso, eu vou pular essa parte, aleluia. Quando vocês fazem assim com tanta força, eu não tenho como pedir de novo. É assim, aconselhamento de casal: pastor, esse homem... Aí o irmão: essa Jezabel do demônio que o Senhor me deu. E eu estou ouvindo. Aí eu pergunto: amados, acaso não ser-lhe-ia-se o caso de um de vós ter alguma participação em erro na celeuma que nós estamos discutindo? Pastor, não entendi. Todo mundo está errado nessa jossa. Não, mas é ela, é ele, é ela, é ele, a mulher que o Senhor me deu, a serpente que veio do mato, eu não sei. Mas eu quero te dizer, querido, que o primeiro passo para romper com a injustiça é entender que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Eu errei, você errou, e o único elo que pode nos fazer avançar é a misericórdia. E que nessa noite haja um batismo de misericórdia sobre essa casa. Se um errou, todos erramos. Se um pecou, todos pecamos. Só existe um justo sequer, e o nome dele é Jesus Cristo. Erga sua mão e declare: Senhor, batiza-me com misericórdia. Se esse é o seu desejo, aplauda ao Senhor. Toda raiz vai começar com frustração, vai gerar sentimento de injustiça,
Mas continua comigo no texto, verso 23. Agora o 24. 25. Agora o 26. Obrigado. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. 27. Obrigado, cara. E depois que Judas recebeu, Judas o que, igreja? Judas o que? Mais uma vez, Judas o que? Guarda essa expressão, porque Judas podia dizer: quero não. Mas todo frustrado e injustiçado quer manifestar as suas dores. Então ele falou: já que é para ser eu, me dá do pão das dores. A raiz de amargura começa com frustração, injustiça e autojustiça. Eu paro de clamar por justiça, e presta atenção nisso, e começo a me mover em juízo. Eu já não quero mais justiça, eu quero vingança. Se eu estou sofrendo, eu quero ver o meu algoz morrendo. Esses dias eu vi uma cena no Instagram que eu não entendi. Um cara bateu no outro, trombada normal de carro. O doidão que recebeu a pancada ficou tão doido que deu ré e deu no carro do outro. O outro ficou mais doido ainda, deu ré e batia no outro. Um batia no outro, outro batia no um batia no outro. E eu fiquei olhando aquilo, falei: onde eles vão chegar? Destruiu os dois carros. Depois foram para o soco, e os dois foram presos. A raiz de amargura te faz sentar no trono do justiça. E aí você começa a declarar sentenças. Te faz comer do pão da amargura. E daquilo que eu me alimento, eu manifesto. É como o irmão que chega no mecânico, e ao invés de falar da glória de Deus, começa a falar mal do outro irmão. E é que aquele miserável. É a irmã que vai no salão, ao invés de falar do cabelo, está falando da vida dos outros. É como o pai e uma mãe, que ao invés de falar das maravilhas daquilo que Deus fez, começa a descer a lenha na igreja, nos líderes, nos pastores. É como os fariseus. Vocês estão comigo ainda? Que o Senhor venha nos curar disso nessa noite, em nome de Jesus. Que pegam uma mulher em flagrante adultério, pegam pelo cabelo, pelo braço, não sei como foi, mas na minha imaginação, eu imagino eles arrastando aquela mulher pelas ruas. Porque se você quer ver alguém apedrejado, você não vai tratar com carinho. Jogam-na aos pés de Jesus e dizem: a lei diz que tem que matar. E aí, Jesus, podemos começar? Eles estão sentados na cadeira de juízo. Mas então a justiça se levanta. A Bíblia diz que Jesus, escrevendo na areia, ninguém sabe ao certo o que foi, mas à medida que ele foi escrevendo, ele foi sentando na cadeira de justiça. Aquela mulher humilhada, e você conhece a história, por isso que eu estou correndo, de cabeça baixa. É assim que a Bíblia diz. Ouve a voz do amado, do lindo Jesus dizendo: mulher, aonde estão os teus acusadores? Casa de honra, eu quero declarar sobre essa casa nessa noite que todo espírito de acusação vai cair por terra de sobre nós.
Nós não somos aqueles que pegam pedra para destruir, mas somos aqueles que dizem: aonde estão os teus acusadores? Vai e não peques mais. Há um recomeço para você. Judas comeu do pão e disse: agora eu quero ver, já que é para ir fazer, eu vou fazer. Nós não precisamos comer do pão da amargura. O nosso alimento é o pão vivo que veio dos céus. O nosso alimento é Jesus Cristo. Declare comigo crendo: Senhor, crendo, querido, Senhor, nessa noite eu decido sair da cadeira do julgamento. Eu te dou o trono do meu coração. Você pode aplaudir Jesus por isso? Quer romper com a raiz de amargura? Para de imaginar o seu amigo se lascando. Aí um dia ele vai ser envergonhado. Um dia Deus vai fazer juízo e ele vai se lascar. Sabe quem está falando isso para você? Satanás. Porque você não vê Deus fazendo isso. Quando o Senhor vai falar com Adão, ao invés dele falar: Adão, o que você fez, hein, seu trouxa? O Senhor pergunta: Adão, onde você está? Estou sentindo a sua falta. E isso mexe com o meu coração que você não imagina. Sabe, essa semana eu cuido de alguns pastores e alguns são meus amigos. E é bom ter amigo. Quem tem amigo aqui, diga aleluia. Um dos meus melhores amigos me chamou, falou: cara, eu estou com uma situação assim. Eu tenho um casal de presbíteros que fez isso, isso, aquilo. E contou a história, e eu vou pular a história que não nos compete. E ele estava bravo. E eu estava de férias, então eu também fiquei bravo. Mas como é amigo, eu ouvi. Depois que ele contou a história, eu falei: cara, eu te entendo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos anos esse casal de presbítero está com você? Eu não quero mentir, querido, mas se eu não me engano, eram 15 anos. Eu perguntei para ele: meu irmão, quantos dias em 15 anos esse casal de presbíteros te deu trabalho? Ele falou: mano, é a primeira vez. Eu falei: quantos dias? Você está atrapalhando as minhas férias. Quantos dias? 15 dias. Aí eu pude falar para ele: príncipe, esse casal está com você há 5.475 dias. Se você pegar 15 dias e dividir por 5.475 dias, você vai descobrir que eles não falharam nem 1% com você. É 0,0027. Eu vou parar por aqui. Como que você vai jogar no lixo 15 anos por causa de 15 dias? Aonde tem misericórdia, tem a graça. Não exclua ninguém da graça. Ele chorando falou: Leozão, você está certo. Chama eles para comer uma pizza, cara. Paga a pizza. Faz eles se sentirem amados. E deixa eles falarem. Deixa eles pôr para fora o que está doendo. Deixa eles reclamarem. Porque a gente também falha. Mas você vai descobrir algo: se você ganhar o coração, tudo volta ao normal. Sabe, meu amado, a minha Bíblia me ensina que à medida que nós medimos, nós seremos medidos. E aquele que planta misericórdia, da misericórdia colhe. O chamado do céu para mim e para você nessa noite é ser tão curado que nós vamos sair da
cadeira do julgamento e vamos andar no caminho de semear misericórdia. Ei, eu valorizo você. Grita para quem está do seu lado: eu valorizo você. Diz para ele com amor: você é mais importante que os seus erros. Diz para ele crendo: você é mais importante que os seus erros. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Ninguém é descartável. A resolução desse problema é que ele me mandou uma mensagem, falou: cara do céu. Eu falei: não, Jesus é do céu. Você não acredita? Tudo resolveu. Sabe, eu quero continuar lendo com você. E nós já vamos caminhar para um final, aleluia. Vocês me deixam muito feliz. Ai, que o Senhor esteja te deixando feliz como eu estou feliz, que daqui para frente só vem coisa boa. Olha o que a Bíblia diz: e depois que Judas recebeu, verso 27, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o agora. E a Bíblia diz no 28, nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Pois Judas era aquele que trazia na bolsa o dinheiro. E alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisa para a festa. Mas sabe o que acontece, querido? Eu e você precisamos entender o caráter de Cristo. Ele nunca expõe ninguém. E a sequência desse texto, versículo 30, a Bíblia diz que Judas sai dali. E você sabe que ao sair dali ele vende Jesus a 30 moedas de prata. Toda a raiz de amargura, vocês estão comigo ainda? Começa com o quê? A resposta é frustração. Começa com o quê? Qual que é o próximo sentimento? Injustiça. E depois o que eu quero? Vingança. E por último, eu negocio. Eu abro mão de tudo para ver alguém se lascando. É como o brasileiro que está torcendo para o governo dar errado, para poder bater no peito e falar: eu avisei. Pagando R$30 no ovo. E não entende que agora era a hora da gente estar de joelho no chão, dizendo: Senhor, essa nação é tua. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, vem com a tua presença. É como alguém que apanhou, sofreu, e agora que está numa posição de autoridade, ao invés de não querer bater, quer bater mais forte, para mostrar que tem poder. Negociar princípios é o ápice da raiz de amargura. Porque depois de negociar princípios, já não é apenas uma raiz, começam a brotar frutos. A minha boca só fala daquilo que dói no meu coração. Não olhe para ninguém do seu lado não, mas você deve conhecer alguém que sempre está falando das suas dores. Não muda, não transita. Em 1929 meu pai me espancou, mas já passou. Doeu. Um dia o pastor Léo foi grosso comigo. Já passou. Um dia eu peguei aquele maldito do meu marido curtindo uma foto de mulher no Instagram. Ele está errado, irmã, mas já passou. Mas a raiz de amargura gera frutos. Gera o que, igreja? E você está comendo de novo esse fruto. Está sempre falando da mesma coisa. Ai, aquele vagabundo me traiu, roubou a minha empresa, pegou o meu dinheiro, roubou os meus clientes, roubou a minha bota, roubou o meu chinelo. Por quê? Porque quando eu negocio princípios, os freios vão embora e a boca fala do que o coração está. Põe a mãozinha no coração e declare: Senhor, lava o meu coração. Põe a mão sobre a sua cabeça e declare: Senhor, lava a minha mente. Pai, que todo fruto que vem da raiz de amargura agora seja retirado de sobre a sua igreja. Que nessa noite, Senhor, só o fruto do Espírito seja gerado no nosso interior. Meu amado, depois que a raiz de amargura dá frutos, sabe qual é a consequência? Pergunte para mim bem forte: qual é, pastor? Destruição e morte. Judas foi chamado para ser apóstolo, sim ou não? Mas a raiz de amargura destruiu o destino dele. Tem muito crente que não está vivendo o propósito de Deus, porque Deus não pode dar poder para alguém amargurado.
Porque quem está ferido sempre vai querer ferir. Quem está machucado sempre vai querer machucar. Mas haviam 2 homens. Quantos homens? Judas vendeu, Pedro negou. A Bíblia diz que Pedro de longe acompanhava Jesus. E eu vejo uma galera descendo além, Pedro. Mas a minha pergunta a você é: aonde estão os outros 9? Pastor, por que 9? Judas se enforca. João está lá perto de Jesus. Pedro está sentado de longe. Cadê o resto? 12 menos 3, a resposta é 9, para te ajudar. 12 menos 3. Pergunta para quem está do seu lado: cadê os 9? Todo mundo senta além, Pedro. Mas todos os outros correram. Mas Pedro ficou lá, vendo Jesus apanhar, vendo Jesus ser humilhado. Mas de repente surge uma serva. Algumas versões dizem uma escrava. E essa menina, olhando para Pedro, diz: pelo jeito da madeira você é crente. Pastor, não foi isso? Na minha versão street é assim, irmão, respeito. Ela diz: pelo jeito que você fala, você andou com o Nazareno. Pelo jeito que você se veste, você é um deles. E a Bíblia diz que Pedro, tirando os olhos de Jesus, me dê a sua atenção, tirando o olho da eternidade, deixa a frustração tomar conta dele. Pastor, por que a frustração? Porque Pedro também era zelote. Quando Pedro tira a espada e arranca a orelha de Malco, primeiro que ele não queria arrancar a orelha, ele errou. Imagina o Malco muito ninja, tipo Matrix, e só arrancou a orelha. Jesus olha para ele e fala: Pedro, que burro, dá 0 para ele e cola a orelha de Malco. Pedro arrancou a orelha, porque minutos antes Jesus diz assim: se você tem espada, pegue de volta. Agora se imagine um homem que sonhava com uma revolução armada, ouvindo do mestre dizer para ele: agora, pega a espada de novo. Eu imagino Pedro assim: nossa, é agora que nós vamos. Nossa, eu imagino Pedro tipo Capitão Nascimento: não vai subir ninguém, nós vamos passar o carro. Ei! Mas ao invés de Jesus ser violento, a Bíblia diz que como um cordeiro manso, ele se entrega. Com a pressão, a frustração de Pedro aflora. Então ele nega Jesus. Nós olhamos isso muitas vezes muito distante, querido. Mas a verdade é que nos momentos de pressão, aquilo que está mais enraizado em nós aflora. Pedro nega Jesus. Judas se enforca. Pedro volta às velhas práticas. A Bíblia diz que Pedro chama dos seus amigos, decide voltar a pescar. O que ele não contava é que no terceiro dia, um mestre de Nazaré ia voltar a andar pelas areias da praia. Pastor, eu não entendi, então eu vou deixar de uma forma bem simples, querido, para que eu e você venhamos compreender a profundidade disso. Ainda que você negue Jesus, ainda que você esteja amargurado, ainda que as dores sejam grandes, Jesus continua andando pelas praias dos nossos corações. Jesus começa a assar pães e peixes. Aliás, ele faz um braseiro. Ele faz o quê? Que nessa noite um braseiro dos céus se acenda no seu coração. Porque se tem uma coisa que o Nazareno sabe fazer, querido, é fogo. E receba desse fogo nessa noite no seu interior. Ele continua sabendo fazer fogo. Pedro está no barco, pescando. E aí eu aprendo algo: sem Jesus nada dá certo. Pedro sabia pescar, senão ele não seria pescador. Mas ele está insistindo no passado. Ele está insistindo no quê? Porque pessoas amarguradas só sabem falar do ontem.
Mas pessoas cheias do Espírito têm esperança no novo céu e na nova terra. Ele está lá. Não sei como. E a mim parece estranho. Mas a Bíblia diz que de repente alguém diz: parece Jesus na areia. A Bíblia diz: e Pedro pondo a sua roupa. E Jesus, os caras pescavam. Esquisito isso, hein? Até que eu entendi que pôr essa roupa era pôr de novo a sua capa. Porque a raiz de amargura tira as capas das pessoas. Ah, pastor, o que significa? A raiz de amargura tira a autoridade das pessoas. A raiz de amargura te deixa exposto para que qualquer um possa roubar a alegria do teu coração. Mas eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, essa é a noite de recolocar a capa nas costas e dizer: ei, doeu, mas passou. Declare isso crendo: doeu, mas passou. Declare mais uma vez: se eu tomar água. Pedro põe a capa e pula. Você é inteligente, eu sei. Era mais fácil nadar com a capa ou sem a capa? Com ou sem? Mas todo o processo de restauração vai ser mais difícil do que o começo. Porque uma vez que você foi machucado, você fica meio receoso. Todo mundo sabe, fiz a cirurgia, reconstruí o joelho inteiro. Primeira vez que eu fui jogar bola, depois da reconstrução. E desculpa, o pai é craque, aleluia. Fui jogar bola com os pés de pau dessa igreja, só passei raiva. Olhava os moleques de 18 anos, jogava bola assim: corre, abençoado, moleque. Falei, que vontade de bater num deles, mas eu sou crente, aleluia. Primeira bola que tocaram para mim, e eu fui só pôr o pé na bola. A minha mente disse: vai estourar de novo. Porque uma vez você foi machucado, a lembrança vem. Primeiro passe, falei: cara, eu vou chutar com o outro pé, que vai que estoura. Mas eu lembrei de um médico, ele me dizendo: pastor, depois da cirurgia, o problema agora é o pé esquerdo. E eu pensei: fica tranquilo, eu chuto com as duas pernas, sou craque. Falou: não, pastor, o esquerdo está mais fraco que o direito. Porque agora o seu direito foi reconstruído tão forte que para ele estourar tem que ter mais esforço. Na hora que eu lembrei disso, eu voltei a correr no campo. Chutei a gol. Pastor, o que o senhor está dizendo? Meu amado, você tem duas escolhas. Pedro poderia ficar no barco dizendo: ah, para mim acabou, para mim não dá mais. Mas ele entendeu que se aquele que o chamou é o Deus que restaura, ele tinha que pular naquele rio e nadar com toda a sua força, porque as dores ficariam para trás, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Doeu, mas passou. Pedro chegou na areia. Pedro chegou aonde? E Jesus está fazendo churrasco. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: você podia ser como Jesus hoje. Paga o churrasco para mim. Eles comem. E eu fico imaginando Pedro: que hora que eu vou tomar uma bronca? Ele me avisou antes. E graças a Deus, Jesus não é como algumas irmãs: eu te avisei. Eles comeram. Então Jesus olha para Pedro e fala: Cefas, vem passear comigo. Jesus chamava Pedro, de Simão e de Cefas. Para cada um desses nomes, e pelo avançar da hora, eu não vou te explicar, mas para cada um desses nomes tinha um significado. É como o meu relacionamento com a pastora. Quando tudo está às mil maravilhas, 99% do tempo é: oi linda, tudo bem? Mas de vez em quando tem algumas coisas para acertar. Eu falo: amor. E quando eu estou nervoso, eu falo: o que você deseja, Sandrinha?
Ai, pastor, isso acontece? Rara vez. Jesus era assim. Ele queria um relacionamento. Eu imagino Pedro, vocês estão comigo na história, amém? Pedro e Jesus caminhando pela areia. E na minha imaginação, não está na Bíblia, nas minhas loucuras, como todo bom pastor, Jesus está caminhando pelo menos uns 10 minutos sem falar nada. O coração de Pedro já está... É como quando eu te mando um WhatsApp dizendo: sobe na minha sala que eu quero conversar com você. E alguns sabem do que eu estou falando. Se você não recebeu isso ainda, prepare-se, porque uma hora pode chegar. Mas de repente Jesus olha para Pedro, e Pedro imaginando Jesus falando: ele vai me dizer dos meus erros. Mas Jesus, ao invés de falar dos erros, olha para Pedro e fala: Pedro, você me ama? A Bíblia conta que Pedro olha para Jesus, e eu vou transliterar, e diz: Senhor, eu gosto muito do Senhor. E Jesus olha para ele e fala assim: então faz o seguinte, cuida dos meus cordeirinhos. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedrão, a sua frustração vai passar quando você voltar a viver o propósito. Pedro, tira os olhos da terra e volta a olhar para a eternidade. Eles caminham mais um pouquinho, e Jesus olha para ele, é assim que a Bíblia diz: Pedro, você me ama? Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe, eu gosto muito de você. E Jesus diz para ele: Pedro, então apacenta os meus cordeirinhos. A palavra conta que eles caminham mais um pouco, e Jesus olha para ele e fala: Pedro. Então a Bíblia diz, vocês estão comigo ainda, amém? Pedro caindo em si, se entristece e responde: o Senhor sabe de todas as coisas. Então Jesus diz para ele: agora que você parou de esconder as raízes, agora que você entendeu que eu posso sondar o seu coração e ver o secreto, agora que você entendeu que não me importa como você está falando, porque eu sou Deus que sondo mentes e corações. Já que você deu a resposta certa, cuida dos meus cordeirinhos. Meu amado, para ser curado e arrancar as raízes de amarguras, só tem uma única forma: entender que o Senhor já sabe o que está nos nossos corações. É parar de ter declarações vazias, é parar de maquiar, é começar a dizer para o Senhor de verdade: Senhor, ainda dói em mim. É deixar de chamar os amigos e contaminar quem está à volta, e é simplesmente dizer: Senhor, o Senhor sabe do meu coração. Eu queria muito te amar na intensidade que o Senhor tem a expectativa, mas o que eu tenho para te entregar nessa noite são as minhas frustrações, é o meu sentimento de injustiça, é a minha justiça própria, é o meu quebrar de princípios. Senhor, Tu o sabes. E a Bíblia diz que Jesus, ao ouvir isso, começa a falar do propósito e do chamado de Pedro. No final da ministração dessa noite, sabe o que eu quero te dizer? Essa é a noite de você e eu, ao invés de dizer: Senhor, eu te amo, é a noite da gente dizer: Senhor, o Senhor sabe das verdades do meu coração. Tem raízes profundas na minha alma.
Eu ainda tenho ódio do meu pai que abusou de mim. Eu ainda tenho ódio do pastor que falou coisas ao meu respeito. Eu ainda tenho ódio do meu irmão que me defraudou. Eu tenho ódio daquele que me deu um prejuízo. Senhor, eu tenho ódio da denominação que eu vim antes. Senhor, ainda há em mim raízes de amargura. Eu sei que o Senhor sabe. Então tudo que eu preciso nessa noite, Senhor, volta a me mostrar a eternidade para que eu seja curado. Volta a me mostrar o meu chamado para que eu possa prosseguir. Volta a abrir os meus olhos para a eternidade, porque eu não quero morrer com essa raiz. Judas se enforcou. Pedro recomeçou. Quem sou eu? Quem é você? Judas ou Pedro? Saul ou Davi? A Bíblia conta que Davi, por duas grandes oportunidades, pôde matar Saul. Mas o que mais me choca é que quando alguém conta que Saul morreu, Davi escreve um dos textos mais lindos da Bíblia. Porque morrem os heróis, porque caem os valentes. Então ele diz frases como: quem sou eu para erguer a mão contra aqueles que Deus separou? Amada casa de honra, essa é uma noite de expor raízes, porque nós vamos descobrir algo no Senhor. Se de verdade a gente permitir que Ele arranque essas raízes, toda a legalidade do inferno vai cair de sobre essa casa. E aí começam novos frutos. Então eu quero te convidar a ficar de pé.